Anarcomutualismo ou só mutualismo é. Olha, eu poderia te dar uma mini palestra aqui e falar que o mutualismo é um monte de ismos e começar a fazer uma lista, mas é isso que você quer ouvir? No lugar disso, eu tenho uma proposta melhor. Eu vou te contar uma história. No interior da França, nasceu em 1809 um sujeito chamado Pierre-Joseph Proudhon. Ele teve uma infância miserável, começou a trabalhar ainda criança, viu 2 de seus 5 irmãos morrerem, a cidade dele sofreu com a fome e passou até mesmo por um cerco durante as guerras napoleônicas. Proudhon não teve a oportunidade de começar a ir na escola na idade certa, por isso foi alfabetizado em casa por sua mãe. E mais tarde, quando ele teve a oportunidade de começar a ir na escola, ele também teve muitas dificuldades, porque a família dele raramente tinha dinheiro para comprar os materiais e livros e na verdade ele não tinha dinheiro nem para comprar sapatos. E mesmo com tudo isso, ele conseguiu ser um aluno interessado e um ávido leitor. Na verdade, ele gostava tanto de ler que ele começou a trabalhar por escolha própria na imprensa. Não como um jornalista, mas como um operário que literalmente manejava a prensa, profissão na qual ele ganhou seu sustento pela maioria de sua vida. Curiosamente, por causa disso, Proudhon deveria ser o único autor clássico do socialismo moderno a ser literalmente um operário. E mesmo sendo o único pobre no ambiente de classe média e o único camponês no ambiente urbano, Proudhon foi muito bem recebido por seus colegas e respeitado a ponto de ser promovido a revisor. Nesse novo cargo, ele começou a falar diretamente com os escritores, e nessa ele conheceu um pessoal que mais tarde nós íamos chamar de socialistas utópicos. Proudhon era meio dividido a respeito desse pessoal. Por um lado, ele gostava muito das ideias deles de libertação dos trabalhadores, mas por outra, ele achava que muita coisa do que eles diziam não fazia sentido, e que eles meio que, como eu poderia dizer, não sabiam muito o que era razoável para a maioria das pessoas ou o que elas queriam. Então ele ficou com a coisa toda de socialismo na cabeça, apesar de não querer amizade com esse pessoal. Com o passar do tempo, um amigo rico de Proudhon chamado Fallot o convenceu a ir para a capital tentar fazer faculdade. E lá, em Paris, Proudhon encontrou um ambiente de classe ainda mais alta, com um contraste ainda mais forte da origem dele, dessa vez sendo literalmente um ambiente da burguesia, e com socialistas utópicos que ele detestou ainda mais. Então, eventualmente, quando Fallot ficou doente e morreu, Proudhon não tinha mais como pagar seus estudos e nem queria muito ficar lá mesmo em primeiro lugar. Então Proudhon saiu da cidade com uma mochila e uma bicicleta e acidentalmente correu o Tour de France procurando por emprego. Ele não encontrou mesmo assim, voltou para a cidade natal e lá ele dedicou um ano a escrever um livro que ia mudar o mundo. O que é Propriedade é uma obra que começou muitas coisas importantes. Entre elas a famosa frase propriedade é roubo, assim como a oposição do socialismo moderno à propriedade privada, o anarquismo como uma ideologia política, e é fantástico o quanto a gente se recusa a aceitar isso, mas o conceito de socialismo científico. Mas antes de entender o que foi dito aqui, nós temos que entender quem inspirou esse livro. Saint-Simon foi provavelmente o socialista utópico mais importante de todos, por mais que hoje ele soe muito como um liberal. As ideias dele serviram como uma base tanto para revolucionários quanto para o positivismo. E não somente para Proudhon, mas para Marx e Engels também. E em suma, Saint-Simon acreditava que o grande problema com a sociedade era a disputa entre dois grupos, as classes improdutivas e as classes produtivas, onde as classes improdutivas estariam explorando as produtivas. Eu creio que só isso já deixa claro porque ele foi importante, mas a obra dele tinha um grande problema no entanto. Para ele, as classes improdutivas eram a nobreza e o clero, e as classes produtivas eram praticamente todo o resto, incluindo capitalistas. Isso, no entanto, não o impediu de ser muito influente, e esse problema que ele apontou na sociedade ficou conhecido como parasitismo social ou como o problema social. E, obviamente, um socialista é quem quer resolver isso. É importante nós sabermos disso porque Proudhon foi quem colocou uma discordância-chave aqui. Ele veio explicar que os capitalistas também eram uma classe improdutiva. Isso porque, na verdade, o direito de ter propriedade privada dos meios de produção e distribuições de bens inclui também o direito de se aproveitar do trabalho de outras pessoas. Se você tem o direito à propriedade privada desses meios, você tem o direito de tirar a renda deles. E, portanto, você teria direito a frutos de um trabalho que não foi feito por você. E sabe, o que é isso senão parasitismo social? Além disso, ele também apresenta um verdadeiro estudo sobre como o Estado existe para proteger a propriedade privada e as classes improdutivas, tal como ele também é sustentado pela propriedade privada. Isso de forma que o Estado sempre vai privilegiar a classe proprietária e logo deveria acabar também. Tudo isso que ele disse causou um escândalo na época. Por um lado, Proudhon ganhou o apelido de Homem-Terror, mas por outro, começou a se tornar uma figura bem famosa. E com o tempo, vários outros pensadores da época tomaram a posição de Proudhon à propriedade privada e ao Estado, além de outros elementos do pensamento dele, e acrescentaram seus próprios.
Isso, a grosso modo, foi a origem do anarquismo de forma mais ampla e de suas diversas vertentes, ou correntes, ou ismos, ou seja lá como você quiser chamar. E aí o movimento anarquista em toda a sua variedade começou a crescer. Sabe, anarcocoletivismo, anarcossindicalismo, anarcocomunismo, anarco. Mas chegamos aqui a outro ponto importante. Geralmente quando a gente está falando sobre a influência do Proudhon na história do anarquismo, ela meio que acaba por aqui. Mas tem uma ponta solta nessa história toda, certo? Nós sabemos que várias pessoas tentaram continuar a coisa de seu próprio jeito, mas e quem meio que focou na coisa original? E quem meio que só decidiu continuar do Proudhon? Qual nome a gente dá? Para responder essas perguntas, nós vamos precisar continuar a história. Depois do sucesso de Que é Propriedade e algumas coisas menores que ele também escreveu, Proudhon finalmente tinha um pouco de dinheiro de sobra e tinha contato com algumas pessoas um pouco mais interessantes. Eventualmente, ele chegou a entrar em contato com uma sociedade secreta de operários chamada Os Mutualistas. Talvez o termo sociedade secreta te faça pensar em teorias de conspiração ou em obras de fantasia, mas era basicamente um sindicato que atuava em segredo. Não tinha nada muito inacreditável a respeito deles. Enfim, os mutualistas tinham um diferencial interessante de várias outras organizações de trabalhadores na época. Eles tinham uma crença de que quem deveria estar no controle da sociedade eram os próprios trabalhadores, e que a sociedade em si, por sua vez, deveria passar a operar num princípio de reciprocidade, o que nesse caso significa por meio de relações e acordos que são bons para todas as partes. Eles pretendiam tirar isso do papel por meio de cooperativas e usar elas para substituir o capitalismo pouco a pouco. Proudhon teve uma opinião mista desse pessoal. Ele gostou muito da parte de controle operário dos meios de produção. Ele meio que já pensava a mesma coisa sobre benefício mútuo e reciprocidade, mas ele não gostava muito do plano deles para atingir isso. Logo, a reação do Proudhon foi, de forma parecida com como ele teve o primeiro contato com os socialistas utópicos, foi escolher não fazer parte desse pessoal, mas mesmo assim ter uma admiração por eles. Tanto que ele nomeou a própria teoria que ele estava desenvolvendo de mutualismo em homenagem a essa sociedade. Então, dá para dizer que existia um proto-mutualismo ou um mutualismo utópico, por assim dizer. E não só na Europa, como também nos Estados Unidos, que, diferente dos proto-mutualistas europeus, era basicamente um movimento de socialistas utópicos que criavam comunas baseadas em várias formas diferentes de economia que eles viam como justa ou igualitária. Proudhon até que chegou a ter um pouco de contato com esse pessoal dos Estados Unidos também, mas esse movimento eventualmente morreu porque todo mundo ou virou mutualista, no caso anarco-mutualista, ou foi fazer outra coisa. Então, em suma, hoje em dia tudo que se chama de mutualista ou de mutualismo se refere a anarquistas que seguem o Proudhon, porque esse pessoal diante dele não existe mais. E falando em mutualistas no plural, sabe, o mutualismo geralmente é pensado como um tipo de ideologia de um homem só, mas ele é mais. E eu garanto que na verdade ele abrigou algumas das pessoas mais interessantes que você vai ouvir falar. Mas, antes de eu falar do resto do pessoal, vamos começar com uma introdução por meio do cara principal, já que eu já passei boa parte do vídeo falando dele. E já que foi também ele que definiu os princípios aqui. Mas qual princípio, você pode se perguntar? Bom, ele nos deixou um método que ele chamava de ciência social, e que ele também chamava de anarquismo, e que ele também chamava de mutualismo, e que ele também chamava de progressismo. Proudhon, ele tinha problemas para se comprometer com a definição de uma coisa. Ele ficava mudando o significado das palavras. E, enfim, essa ciência social, como ele chamava, é uma das primeiras formas daquilo que hoje nós chamamos de sociologia. E hoje eu vou falar aqui sobre o básico dessa ciência social e o que ela pode nos ensinar. Mas antes de começarmos, por favor, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Vamos lá, pessoal! Como todas as criaturas, seres humanos obviamente precisam sobreviver. É uma condição imposta a eles pela natureza e pela realidade. E vital para sobreviver é aprender, o que muitas vezes é aprender a identificar padrões, assim como diferenciar os padrões e saber se eles são bons ou ruins. Sabe, seguro ou perigoso, amigável ou ameaça, saudável ou doente, venenoso ou não. Saber a diferença entre esses e outros elementos e o que leva a cada coisa pode ser a diferença entre viver e morrer. Logo, é possível ver que classificar e entender as coisas é uma forma extremamente útil de construir o nosso conhecimento, de definir o que a gente sabe. Proudhon olha para todo esse processo e vê algo muito importante.
Tão importante, na verdade, que ele chega a afirmar que essa é a principal forma de desenvolvimento das sociedades, das culturas e das ideias humanas geralmente falando, inclusive do desenvolvimento da ciência. E ele chama todo esse processo de enxergar padrões nas coisas e o que se encaixa em cada padrão de seriação. Assim como ele chama essas caixinhas nas quais nós agrupamos as coisas de séries. Assim como essa filosofia que estamos estudando aqui foi denominada de dialética serial, daí o nome. No entanto, se você estava prestando atenção ou voltar o vídeo, você vai notar que eu exclusivamente usei termos como importante, útil e principal. Eu fiz isso de propósito porque, veja, nenhuma dessas séries que nós usamos para classificar as coisas é perfeita e nós temos que atualizá-las constantemente. E não somente nós temos que fazer isso, como não fazer isso frequentemente causa estagnação, hostilidade a novas melhorias e todo tipo de problema. Você provavelmente chama esse tipo de pessoa que se recusa a atualizar ou a melhorar o pensamento dela de dogmática, mas Proudhon chamaria de absolutista. Isso porque eu tenho um vídeo todo só a respeito disso, assista por favor. Mas, em suma, Proudhon nos apontava que manter ideologias que nós vemos como absolutas ou perfeitas nos impede de buscar que elas melhorem. Logo, ele via o absolutismo como inimigo do progresso. Ok, nós vamos precisar concordar em algo aqui. Seres humanos são compelidos a viver em grupo. As chances de sobrevivência de seres humanos são maiores em grupo. Assim como Kropotkin falaria mais tarde sobre a importância da ajuda mútua para que a espécie humana evolua e sobreviva, mas observe uma coisa. Ao mesmo tempo que existe na realidade um impulso para que os seres humanos vivam em grupos, existe também um tipo de impulso contrário, primariamente por causa de todos os problemas e contradições que vêm junto com uma vida em grupo. Às vezes parece que é impossível ser livre em sociedade, mas isso nos leva a explorar outra questão. O que é ser livre? O que é liberdade? Essa é uma pergunta curiosa porque muita gente diz todo tipo de máxima sobre a liberdade, tipo, liberdade é a coisa mais importante que existe, ou liberdade só existe socialmente, ou mesmo que o povo não se importa com liberdade, mas... Você notou que nenhuma dessas pessoas vai parar e te definir liberdade e te explicar o que liberdade é? Bom, eu gostaria de ser diferente aqui e já começar esse capítulo com a definição de liberdade que estamos usando. Citando, eu chamo de liberdade o poder que o homem adquire de usar suas forças mais facilmente na proporção em que ele se liberta dos obstáculos que originalmente impediam o exercício delas. Eu digo que ele é mais livre quanto mais completamente liberto ele está das causas que o impediam de fazer o uso de suas forças. Quanto mais longe ele levou essas causas, mais ele estendeu e limpou a esfera de sua ação. Dando um resumo, podemos entender que Proudhon definia liberdade como possibilidade de ação ou poder de ação. E quando nós paramos para pensar nisso, fica muito mais fácil entender essa dualidade do porquê pessoas são compelidas a viver em grupos, mas do porquê viver em grupos é tão opressivo às vezes. Pessoas são capazes de alcançar coisas muito maiores em grupos do que elas seriam capazes sozinhas. Não somente o trabalho delas se soma, mas as ideias e planos delas também. Na verdade, eu até afirmaria que qualquer grupo, coletivo, comunidade ou sociedade saudável funciona de forma mais ou menos parecida com um grupo de RPG bem combinado e bem pensado, onde a diversidade de talentos beneficia todo mundo e os pontos fracos de um são compensados pelos pontos fortes do outro. Proudhon chama essa capacidade que os grupos têm, de unir os talentos de seus membros para alcançar uma capacidade maior, de força coletiva. Todo e qualquer grupo que seja tem alguma força coletiva. Isso vai desde uma amizade entre duas pessoas até a sociedade como um todo na escala macro. Isso, no entanto, não se manifesta somente como uma forma de realizar mais tarefas. Proudhon também nos ensina que assim como são capazes de um tipo de força coletiva de trabalho, no sentido mais amplo possível da palavra, comunidades também conseguem fazer uma coisa parecida com ideias. Comunidades, movimentos e coisas do tipo desenvolvem seus próprios termos, suas próprias histórias, símbolos, cultura e, ultimamente, sua própria filosofia de uma certa forma. Proudhon dá uma explicação bem curiosa para esse fenômeno. Ele diria que, assim como os indivíduos de certa forma são grupos, no sentido que indivíduos são grupos ou montes de características que contribuem para formar uma pessoa consciente de si, grupos são indivíduos no sentido que, por eles serem essencialmente um amontoado de gente, cada pessoa lá dentro contribui de sua própria forma para a força ou mente ou identidade deste grupo. Logo, grupos meio que têm uma identidade própria como uma pessoa teria, com seu próprio nome, ideias, história e tudo mais. De forma que os indivíduos são para os grupos o que as características são para os indivíduos. E
É útil lembrar aqui que, obviamente, nós estamos falando no sentido figurado e que Proudhon não acreditava que meio que existia um cara formado de pessoas andando por aí e tudo mais. Mas continuando, isso que nós estamos discutindo se aplica em maior escala à própria sociedade em si, uma vez que ela seria, mais uma vez, moldada por todos os grupos diferentes que existem nela. Você se lembra daquela frase do Fallout? Guerra. A guerra nunca muda? Bom, ela não foi feita para ser levada literalmente, afinal as pessoas não estão se batendo com espadas nem andando em fileiras romanas hoje em dia. Mas o verdadeiro significado dela traz uma grande verdade social. O que essa frase realmente quer dizer é que por onde os seres humanos caminham, eles levam conflito com eles. Então, talvez uma versão mais exata da frase seria algo como: conflitos de interesse sempre existem, apesar de que a guerra nunca muda realmente sua melhor. E enfim, não é muito difícil imaginar o porquê conflitos vão acontecer de vez em quando. Em especial, não é nem um pouco difícil quando nós vemos que grupos têm identidades diferentes e, portanto, vão ter interesses diferentes também. Isso tudo leva a uma relação, até mesmo em escala macro, onde diferentes sociedades vão ter diferentes interesses. Logo, mais uma vez, não é difícil entender porque o conflito nas vidas às vezes é algo inevitável. Mas essa explicação isoladamente deixa um amargo na boca, não deixa? É como se tivesse mais alguma coisa nisso tudo, e realmente tem. Com o desenvolvimento de muitas sociedades, passam a existir diferentes agrupamentos de classes, de forma que uma dessas sociedades de classes sempre vai ser desigual, no sentido de criar dentro delas uma divisão artificial entre as pessoas. Algumas dessas classes são privilegiadas e detentoras de autoridade, e portanto estão em um conflito de interesses com as classes despossuídas. Sabe? Burguesia versus proletariado, ricos versus pobres, como você quiser chamar. Enfim, luta de classes. No meio disso tudo, um Estado, como é entendido hoje, comumente tenta se justificar como sendo responsável por manter a ordem ou organizar a sociedade. Há quem acredita até mesmo que toda produção ou construção só é possível por meio da interferência estatal na sociedade. Mas essa forma de pensar é fundamentalmente errada, porque, como vimos anteriormente, todo o trabalho é feito do produto da ação de diversas pessoas diferentes com suas capacidades e suas associações, que por sua vez também têm suas capacidades. Ou, em outras palavras, não é o Estado quem realiza, por exemplo, obras ou serviços públicos, e sim a força, a união e a genialidade coletiva de incontáveis trabalhadores, assim como as associações formadas por eles. Dessa forma, e isso é algo que muita gente vai ter dificuldade para aceitar, o Estado não tem nenhuma função produtiva per se. Eu repito, nenhuma. Um Estado pode até coordenar a produção, mas absolutamente nada torna o Estado necessário para isso ou para a produção em primeiro lugar. Ou seja, o que um Estado de fato faz, o que ele de fato realiza, é cooptar ou esconder o trabalho dessa força social e apresentar o que é feito por meio dela como um mérito do próprio Estado. E como na prática, quem sempre tem mais poder no Estado é por necessidade um grupo seleto de pessoas, a força social que ele coopta e esconde sempre acaba por ser a das pessoas já exploradas e já prejudicadas. Com isso, podemos concluir que o Estado em si é uma relação de parasitismo social. Mas nós acabamos de falar demais do Estado. Vamos passar para uma outra forma de privilégio ainda mais antiga, que ocasionou na criação dele. Propriedade. Propriedade é um fato, certo? Nós simplesmente temos coisas, objetos, roupas, um lugar para morar. Até aqui tudo bem. A questão é que meio que existem modos ou formas diferentes de ter as coisas. Por exemplo, você mora na sua casa, você vive nela. É lá que você dorme a maioria das noites. Nem faz sentido questionar que a sua casa é sua. Assim como não faz muito sentido questionar que as suas roupas, que estão no seu corpo agora, ou que talvez estejam no seu armário para serem usadas amanhã, são suas. Bom, isso é porque a sua casa, as suas roupas e muitas outras coisas são suas propriedades de posse, ou só posse para abreviar. Note o quão razoável e até intuitivo é todo esse conceito. Agora, imagine um outro modo de ter as coisas. Imagine se houvesse um tipo de coisa que dependesse de contratos e de comprovantes e de uma ameaça implícita de violência só para as outras pessoas saberem que o que é seu é seu. Diferente de tudo que nós acabamos de ver, essa segunda forma não parece ter algo errado? Bom, tem sim.
E tem porque esse segundo tipo é chamado de propriedade privada, ou só propriedade para, novamente, fazer uma abreviação. E acontece que propriedade privada é privilégio aplicado à propriedade. Por exemplo, vamos dar uma olhada em casas de aluguel. Uma pessoa pode cuidar e dormir na mesma casa a vida toda, mas num regime de propriedade privada, essa casa pode não pertencer a ela e sim a um senhorio que nunca a viu na vida, mas que tem um papel que diz que pertence a ele, então a casa é dele. Outro exemplo, você pode ter um comércio ou uma fábrica em outro país, nunca ter aparecido lá para trabalhar ou para ver como são as coisas, mas como você tem um documento que prova que é seu, você teria o direito à renda daquele lugar. Como dá para ver, diferente da posse, a propriedade privada não exige uso e apropriação. Você não tem que fazer absolutamente nada para merecê-la. Não existe nenhuma razão funcional para que ela seja sua. Então, novamente, a propriedade privada é fundamentalmente diferente da posse. E não somente é diferente, como de certa forma é o contrário e está em contradição com a posse. Vamos olhar, por exemplo, para ocupações no contexto de luta pela terra e de reforma agrária. De um lado, nós temos coronéis privilegiados pelo Estado, que não fazem absolutamente nada com a terra e que só possuem para fins de especulação imobiliária, e do outro nós temos trabalhadores que vivem nessa mesma terra há anos e que são quem planta por lá. O Estado diz que a razão nesse caso é do coronel, pelo único motivo que ele concedeu a ele o direito de propriedade privada daquela terra, que ele lhe concedeu um privilégio. Mas essa relação de defesa não é a única ligação entre propriedade privada e Estado. Na verdade, a irmandade entre os dois é muito mais profunda. Por exemplo, tanto políticos quanto capitalistas batem no peito para afirmar que se não fosse por eles o povo passaria fome, e que nós devemos nossas vidas a eles. Mesmo que nenhuma das duas categorias suje as mãos de plantar, colher, industrializar, cozinhar e distribuir a comida. E que na maioria das vezes nem sejam eles mesmos que realmente fazem o trabalho de planejar a cadeia produtiva também. E mesmo assim eles recebem os créditos de profissionais mais especializados. Assim, tanto políticos quanto capitalistas recebem do sistema político em que vivemos o direito de afetar e mudar um processo produtivo do qual eles não participam, contanto que seja propriedade privada deles. Logo, assim como o Estado, a propriedade privada também é algo que coopta e esconde a força coletiva. Mas a história vai mais fundo. Na verdade, a historiografia nos mostra que o Estado é criado para proteger e garantir a propriedade privada. E isso faz muito sentido, já que se você planeja monopolizar algo para você, seria esperto ter todo um aparelho de comando e privilégio para manter isso. Logo, Estado e propriedade privada estão inerentemente ligadas e precisam uma da outra. E não somente isso, mas elas dependem uma da outra. Porque, mais uma vez, como por exemplo no caso da reforma agrária e da luta pela terra, a propriedade privada cria conflitos com a posse, e por causa disso, a violência do Estado e seus agentes é necessária para protegê-la. Mas essas chamadas reintegrações de posse não são a única forma de violência que a propriedade privada causa para com a sociedade. Para outro exemplo, um dos primeiros e mais influentes códigos de lei a reconhecer a propriedade privada, o direito romano, admitia que ele vinha com o direito de usar e abusar da terra. Direito de abusar. Quando a gente pensa no dano que muitas vezes é feito para o meio ambiente, ou em como proprietários frequentemente fazem escolhas que desperdiciam recursos escassos e prejudicam a sociedade e gerações futuras com isso, a gente vê que certamente esse direito de uso e abuso da terra não é só um termo abstrato e é bem colocado na prática. Assim como a gente também vê que todas as regulamentações do Estado para impedir esse tipo de coisa são um completo fracasso, porque essa contradição do direito ao abuso é um problema fundamental da propriedade privada, e portanto não há nada que possa ser feito para contornar ele. E todos esses fatores são agravados pelo fato que, sabe, existe uma quantidade limitada de terra no mundo. E se você arruína o solo de um lugar, ou um rio ou lençóis freáticos, você estragou tudo não só para você, mas para outras incontáveis pessoas. Isso claramente não deveria ser aceito. Então, por tudo isso que nós vimos até agora, Proudhon chegou a escrever sua máxima sobre a propriedade privada, que, citando, se me pedissem para responder a seguinte pergunta, o que é escravidão? Eu deveria responder em uma palavra, que é assassinato, e a minha resposta seria entendida de uma só vez. Nenhum argumento extenso seria necessário para mostrar que o poder de tirar de um homem o seu pensamento, a sua vontade, a sua personalidade é um poder de vida ou morte, e que escravizar um homem é matá-lo. Por que, então, esta segunda pergunta, o que é propriedade, eu não posso também responder, é roubo, sem ter a certeza de ser mal compreendido. A segunda proposição não é senão uma transformação da primeira? Diferente do que a gente fez até agora,
Vamos abrir o capítulo com uma citação do próprio Queijão que vai nos orientar. Em toda história revolucionária, três coisas devem ser observadas: o estado de coisa anterior, que a revolução visa derrubar e que se torna a contra-revolução pelo desejo de se manter, os vários partidos que têm diferentes visões da revolução, de acordo com seus preconceitos e interesses, são, ainda assim, compelidos a utilizá-la em seu benefício, e a própria revolução, que constitui a solução. Nós meio que já demos uma olhada nos dois primeiros itens, então vamos focar no último. A primeira coisa que nós temos que entender para entender conceitualmente a revolução em Proudhon é que a revolução é inevitável. Você pode ter torcido o nariz para essa ideia, e com bom motivo. Mas a questão é que Proudhon fala isso com uma lógica diferente do que você talvez tenha ouvido falar antes. Sabe, ele não achava que as contradições do capitalismo eventualmente iam ficar tão grandes que o comunismo se tornaria inevitável. O que ele acreditava, no entanto, é que de tempos em tempos, os conflitos e as contradições dentro de uma sociedade se tornam tão grandes que algum tipo de grande mudança é inevitável. Não necessariamente uma mudança socialista. Na verdade, nem necessariamente uma mudança para melhor. Essa é a pegadinha aqui. Nós estamos pensando na definição mais ampla possível da palavra revolução. E, pensando nesse sentido, é um pouco difícil discordar, não é? Proudhon nos revela que isso acontece porque... Lembra de quando nós discutimos mais cedo nesse mesmo ensaio o significado da frase "a guerra nunca muda" e a inevitabilidade do conflito na sociedade? Que de tempos em tempos, esses conflitos se escalam e se polarizam. Isso por uma série de motivos, mas principalmente devido às condições materiais onde as pessoas se encontram, onde eles formam um conflito maior a respeito de um problema central naquela sociedade. E nesse ponto, geralmente as classes proprietária e trabalhadora, ou privilegiadas e destituídas, como preferir, já têm em sua maioria um lado claro nessa disputa. Esses conflitos maiores recebem o nome de antonomias, e eles podem ser observados de várias formas diferentes ao longo da história. Por exemplo, na Revolução Francesa nós temos república versus monarquia, e durante a abolição da escravidão nós temos abolicionismo versus escravagismo. Proudhon aponta que quando nós olhamos mais de perto, todos esses conflitos na verdade são o mesmo, o de liberdade versus autoridade, que, em outras palavras, pode ser entendido como conflito entre o fim e a manutenção do privilégio. Mas por que é importante saber de tudo isso? Primariamente para entender que os problemas do capitalismo não necessariamente vão destruir eles ou levar a algo melhor sozinhos. O povo, novamente, tem uma consciência ou imaginário coletivo, e se essa consciência não estivesse voltando para o socialismo, ela não vai ir para essa direção sozinha, não importando o quão ruim a situação dentro do capitalismo fique. Na verdade, Proudhon discorreu muito em sua vida sobre como, às vezes, a falta de uma alternativa radical fazia as pessoas se tornarem favoráveis a oportunistas como Napoleão Bonaparte. Inclusive, Proudhon chega a ir tão longe nisso que ele diz que quando as pessoas não parecem ter opções melhores, elas praticamente criam ídolos como na história bíblica do bezerro de ouro. Então, só com base nisso, nós podemos inferir dois deveres revolucionários que são constantemente enfatizados na obra de Proudhon. O primeiro é apresentar o socialismo e as ideias progressistas para o povo, e o segundo é combater cooptadores da revolução e ideias reacionárias. Mas nós não acabamos por aqui. Você deve ter notado que está faltando algo, um elemento mais prático, e você teria razão. Um movimento revolucionário não pode alcançar uma sociedade anarquista por maior que ele seja se ele não formar raízes por meio da organização. E por esse motivo, como muitos historiadores europeus do anarquismo e do movimento sindical notaram, Proudhon criou uma espécie de proto-anarco-sindicalismo. Ele defendia que trabalhadores participassem de cooperativas e que se juntassem em organizações próprias que lembram muito o conceito de sindicato que temos hoje, e debativelmente até de conselhos de trabalhadores, dependendo de qual obra você pega. Assim como ele também defendia que esses diferentes grupos deveriam ser unidos por uma federação. Além disso, essas mesmas organizações, segundo ele, deveriam operar sobre princípios democráticos e ser orientadas para que o controle esteja nas mãos dos operários, nesse contexto significando de quem trabalha no local. Ou seja, ele defendia uma forma daquilo que nós chamamos de autogestão hoje. E Proudhon defendia a adoção dessas coisas porque elas podem servir para muitas funções, as duas mais evidentes sendo unir trabalhadores em grupos que vão defender seus interesses enquanto classe e fornecer locais de encontro e reunião para esses mesmos trabalhadores. Só que tem mais coisa, sempre tem. Proudhon também acreditava numa espécie de proto-poder dual, por assim dizer, onde o povo deveria fazer sua própria influência crescer ao ponto de competir com a do Estado. E esse mesmo poder dual também facilitaria a revolução, uma vez que ele poderia assumir tarefas necessárias após a queda das instituições do capital. E nesse mesmo assunto, uma nota necessária é que enquanto um proto-poder dual é adequado porque esse conceito de fato tem similaridades com o que o Lenin escreveu mais tarde, eu acho necessário dizer que isso não descreve muito bem
além o que Proudhon pensava sociologicamente, porque na minha leitura, para ele era mais uma questão de ser impossível que exista um poder único, entre aspas, em primeiro lugar, e a verdadeira questão é dar uma forma revolucionária a um contrapoder que já existe. Mas continuando, para Proudhon, além de tudo isso, as organizações de trabalhadores também poderiam funcionar como verdadeiras escolas de autogestão, seja literalmente ou ensinando a prática por meio de ocupações, greves de ocupação e na participação da gestão de cooperativas. E mais uma vez, na minha leitura, tudo isso é muito similar a algumas discussões sobre a gestão operária que aconteceram nos primeiros anos da Revolução Russa. Quem sabe, sabe. E agora nós vamos entrar em um problema. Além desses pontos que eu citei, qualquer outra coisa não é muito bem definida. Proudhon, como um sujeito que odiava sistemas rígidos e a ideia de impor aos outros uma forma fixa de fazer a revolução, deixou lacunas intencionalmente em sua obra. Ele não vai te dizer o que fazer exatamente numa revolução, entende? Ele até chegou a fazer alguns planos bem detalhados, na verdade, sobre o que fazer em uma revolução na França daquela época. E você pode checar que essa era a intenção dele, porque, olha, sendo sincero, por causa de vários detalhes, como por exemplo como elas citavam valores exatos correspondentes com o que existia na época e instituições francesas daquela época. Logo, esses princípios os quais a gente discutiu aqui podem ser aplicados numa revolução em qualquer lugar, mas ninguém pode afirmar que uma revolução no mutualismo é desse jeito, ou que a estratégia de Proudhon para uma revolução era X, especialmente quando ele variava as posições dele de acordo com o que era necessário para as condições materiais daquele momento. Por exemplo, numa hora ele falava em uma transição de 20 anos e em exterminar todos os ditadores, seus satélites e capangas, nas palavras dele. Ambas essas posições são claramente radicalmente diferentes e ele defendeu as duas em algum momento, assim como ele também defendeu tudo no meio termo. Então, qual é a estratégia revolucionária certa para um mutualista? A única resposta certa para essa pergunta é outra pergunta. Qual é a mais adequada para suas condições? Então eu diria que as verdadeiras lições que Proudhon nos deixa para uma revolução é nos organizar, estar no meio do povo e, mais importante de tudo, saber como ler a sala. Ou analisar o momento se você quiser um termo mais preciso. E confere o Bakunin também para dar uma complementada. Ele fez um adendo bem legal e bem prático sobre a parte prática da coisa. Como nós podemos ver com base nos capítulos anteriores, o direito político precisa ser apoiado pelo direito econômico. Isso pode ser observado, por exemplo, na forma como a classe capitalista usa o Estado para garantir seus privilégios. Ou, para outro exemplo, como em uma revolução nós íamos precisar nos organizar também com base em interesses econômicos para alcançar a liberdade política. Obviamente, no anarquismo que nós queremos, ia precisar ter algo nessa veia. Com base em tudo isso, podemos concluir que se queremos uma sociedade nas mãos do povo, a economia também precisa estar. E justamente por causa disso, Proudhon entendia uma revolução socialista como uma liquidação social, nas palavras dele. Essa revolução, por sua vez, seria um resgate bruto do que ele chamava de a dívida social, termo com o qual ele se referia à enorme disparidade de trabalho e riqueza produzido por trabalhadores mais arrancada deles. Agora, tendo entendido isso, o que a liquidação de uma dívida social ia implicar na prática? O que seria alcançar uma liberdade política e econômica de fato? Bom, primeiro, tudo isso implica em acabar com a propriedade privada. Tal coisa precisa ser feita com as diferentes firmas, empresas, meios de produção, locais de trabalho, enfim, você entendeu, e passando elas para o controle operário. Nesse caso, passando para a gestão e propriedade coletiva de quem trabalha lá. Assim como nós precisaríamos acabar com o governo, e isso precisa ser feito com os municípios passando a ser geridos diretamente por seus moradores. Quero dizer, ele não falava município, ele falava comuna, mas eu acho município uma tradução possível e melhor contextualmente em nossos dias. Enfim, note uma coisa. Assim como uma exploração econômica por meio da propriedade privada possibilitava a autoridade política por meio do Estado, a autogestão econômica possibilita a autogestão política, porque assim como a produção feita pelos interesses da classe proprietária sustentava esse sistema, porque a concentração de renda permite uma concentração de privilégio legal, a produção feita pelos interesses dos trabalhadores tem o potencial para sustentar a liberdade deles, porque a autonomia produtiva pode permitir uma política autônoma. Ou seja, quando os diversos setores da economia, ou como Proudhon os chamava, indústrias, estiverem operando com base em suas próprias necessidades, isso permite aos municípios onde eles estão ter os recursos que eles precisam para ser autônomos. Afinal, é no mínimo difícil continuar trabalhando se a sociedade inteira não funciona, certo? E é essa relação mútua que permite que locais controlados por moradores
estejam em aliança com meios de produção e distribuição controlados por trabalhadores. Dito isso, você pode estar pensando, mas não tem como nenhum lugar se sustentar completamente sozinho. O que ia acontecer com a economia em maior escala? Bom, é aqui que entra o princípio do federalismo. Proudhon acreditava que esses municípios iam precisar fazer parte de uma federação anarquista. Essa federação anarquista, por sua vez, diferente de um Estado federal, onde a União manda e impõe sobre seus membros, como é no exemplo do Brasil, por exemplo, numa federação anarquista, os membros no caso sendo os municípios autônomos e qualquer associação de meio termo ou regional que eles escolham fazer parte, são quem dá as cartas para a federação. E tanto com os municípios na base quanto na federação em maior nível, há no topo de tudo um princípio em comum. Ninguém pode tirar o direito de ninguém. Ninguém pode tirar o direito de um vizinho, nenhum município pode tirar o direito de outro. Esse princípio tão simples, também chamado de princípio federativo, é tão importante que muita gente acredita que o anarquismo pode ser resumido só a ele e o resto é consequência lógica. Embora a maioria das pessoas conheçam esse princípio com outro nome. Ele se encaixa, por exemplo, com a definição de autonomia usada por muitas pessoas. E além de ser uma união com esse mesmo princípio, a Federação Anarquista também seria um pacto de proteção mútua para a defesa, e a maioria das funções que as pessoas acham que seriam impossíveis sem um Estado seriam feitas por intermédio dessa federação, como por exemplo grandes obras públicas, ensino superior e comércio internacional. E agora passando para a economia de vez, assim como os municípios ou comunas estariam unidos por essa federação, os diferentes setores da economia, locais de trabalho ou meios de produção e trabalhadores que compõem eles, estariam unidos por meio de o que o Proudhon chama de uma federação agroindustrial. Essa outra federação, como o nome sugere, é um órgão econômico formado por locais já ocupados por seus trabalhadores e com finalidades como manter a economia funcionando em escala macro, suprir as necessidades do povo por toda a federação, executar serviços e obras públicas, garantir os direitos e bem-estar de seus trabalhadores. Como Proudhon mesmo diz, as indústrias são irmãs, são parte do nosso corpo. Uma não deve sofrer sem que as outras compartilhem seu sofrimento. Elas devem, portanto, se federar, não para serem absorvidas e confundidas juntas, mas para garantir mutuamente as condições de prosperidade comum, sobre as quais ninguém tem a reivindicação exclusiva. Fazer tal acordo não diminuirá sua liberdade, simplesmente dará sua liberdade mais segurança e força. Todas as minhas ideias econômicas, desenvolvidas nos últimos 25 anos, podem ser definidas em 3 palavras: Federação Agroindustrial. Todas as minhas visões políticas podem ser reduzidas a uma fórmula paralela: federação política ou descentralização. E como não faço das minhas ideias instrumentos de um partido ou de ambição pessoal, todas as minhas esperanças para o presente e o futuro estão contidas num terceiro termo, corolário dos 2 primeiros: federação progressista. Desafio qualquer um a fazer uma profissão de fé mais clara, ou uma de tão grande significado e de tanta moderação ao mesmo tempo. E eu irei mais longe. Desafio qualquer amigo da liberdade e da justiça a rejeitá-la. Partindo para nossas conclusões finais aqui, o objetivo, o ponto da ciência social, do anarquismo ou mutualismo, não é ditar uma nova sociedade, não é virar para você e dizer que o povo deve ser liberto dessa e dessa e dessa maneira. O que nós de fato queremos é primeiro prover meios para que ele faça isso, como por exemplo como Proudhon fez com sua dialética, e propor para esse fim formas que o povo pode usar para suas próprias finalidades, e aplicar de sua própria forma, como Proudhon fez com sua federação agroindustrial. E nenhuma dessas soluções providas pelo anarquismo é perfeita, o que não é um problema, porque elas não precisam ser. O anarquismo, enquanto uma ideologia, não está aqui para ser servido como um fim, mas para servir a um fim. Tendo dito essas palavras, eu vou encerrando mais um vídeo, enquanto eu desafio qualquer amigo da liberdade e da justiça a compartilhar ele com alguém que você acha que teria interesse, e deixo aqui uma frase final. Já o socialismo, sentindo a insatisfação dos sonhos utópicos, aplica-se às realidades e aos fatos. Penetrando nas massas, transformou-se. As pessoas pouco se importam com a honra de escolas específicas. Exigem trabalho, conhecimento, bem-estar, igualdade. Pouco se importam com os sistemas, se apenas o fim que procuram for alcançado. Quando o povo põe a sua vontade num determinado bem e a única questão é como obtê-lo, não temos que esperar muito até que ele chegue. Prepare-se para ver o grande baile de máscaras terminar e desaparecer.
lumis on hästi foon. Marika punane valgus, maailma revolutsiooni mustlik. Levib kui tõe ja algus, kui kõrgele nüüd maasi saabub. Me astume lootuse seas ja sõbrad, kes surnud on ammu. Nüüd marsivad jälle me seas. Ära kukku too, ära kukku too, ära kukku too. Ära kukku too, ära kukku too, ära kukku too. Langatab lumis on hästi foon. Vaadikab punane valgus, maailma revolutsioon mustlik. Levib kui tõde ja algus, mustkaartlastel vabastel tänav. Mustkaartlastel veelevad koos, must lipp kiirgab miljoneid tänav. Uut lootust ja hüüame koos. Ära kukku too, ära kukku too, ära kukku too. Ära kukku too, ära kukku too, ära kukku too. Lumis on hästi foon. Marika punane valgus, maailma revolutsioon mustlik. Levib kui tõde ja algus, su sõna veel ikka veel meeles. Su õpetust ees ootab võit ja nüüd üle maailmases keeles. Me hüüame kõik. Ära kukku too, ära kukku too, ära kukku too. Ära kukku too, ära kukku too, ära kukku too. Você disse bicicleta? Sim, bicicleta. Bicicleta? Sim! Bicicleta!